Orientação da criança, capítulo 49. A atitude dos parentes. Parentes transigentes são um problema. Cuidem como vocês entregam o governo de seus filhos a outros. Ninguém pode, de forma adequada, aliviar vocês da responsabilidade que Deus lhes deu. Muitas crianças têm sido completamente arruinadas pela interferência de parentes ou amigos no governo de seu lar. As mães nunca devem permitir que suas irmãs ou mães interfiram na sábia direção de seus filhos. Embora a mãe tenha recebido a melhor educação das mãos de sua mãe, contudo, em 90% dos casos, como a avó, estragaria os filhos de sua filha, pela transigência e por elogios insensatos. Todo o paciente esforço da mãe pode ser desfeito por esse modo de tratamento. Sabe-se que os avós, via de regra, são incapazes de criar os netos. Os homens e as mulheres devem dar todo o respeito e a devida consideração a seus pais, mas em questão de orientação dos próprios filhos, não devem permitir interferência, mas conservar as rédeas do controle em suas próprias mãos, quando acham engraçado o desrespeito. Onde quer que vá, fico angustiada pela negligência da devida disciplina e restrição no lar. Permitem-se as crianças retrucarem, manifestarem desrespeito e impertinência, usando linguagem que a nenhuma criança seria permitido usar para se dirigir a adultos. Os pais que permitem o uso de linguagem imprópria são mais dignos de censura do que seus filhos. Não se deve tolerar a impertinência na criança, nem mesmo uma vez. Mas pais e mães, tios e tias e avós riem da exibição de ira na criança de 1 ano de idade, sua imperfeita manifestação de desrespeito, sua infantil insubordinação são consideradas como gracinhas. Assim, são confirmados os hábitos errados e a criança cresce tornando-se alvo de aversão de todos os que a rodeiam, quando desanimam diante da correção. Tremo especialmente pelas mães, ao vê-las tão cegas e sentindo tão pouco as responsabilidades que recaem sobre uma mãe. Vêem Satanás trabalhando numa criança teimosa de até mesmo poucos meses de idade, cheio de desejos malignos. Satanás parece estar tomando posse absoluta. Mas talvez possa haver na casa uma avó, uma tia ou algum outro parente ou amigo que procurará fazer os pais acreditarem que seria cruel corrigir a criança, quando a verdade é justamente o contrário, e a maior crueldade é deixar Satanás tomar posse daquela criança tenra e indefesa. Satanás deve ser repreendido. Seu domínio sobre a criança deve ser quebrado. Se for necessária a correção, sejam fiéis, verdadeiros. O amor de Deus e a verdadeira piedade pela criança levarão ao fiel desempenho do dever. Preocupações de uma comunidade familiar. Não é o melhor plano que filhos de 1, 2 ou 3 famílias ligadas pelo casamento morem a poucos quilômetros umas das outras. Não é boa a influência sobre as partes. O problema de um é problema de todos. As preocupações e dificuldades pelas quais cada família, de uma forma ou de outra, deve passar e que, tanto quanto possível, devem se limitar ao círculo familiar, estendem-se aos parentes da família e exercem influência sobre as reuniões religiosas. Há questões que uma terceira pessoa não deve saber, por mais amiga e intimamente ligada que seja. Os indivíduos e as famílias devem guardá-las, mas a estreita relação de várias famílias, postas em constante comunicação, pode acabar com a dignidade que deve ser mantida em cada família. Ao realizar o delicado dever de repreender e advertir, haverá o perigo de ferir sentimentos, a menos que isso seja feito com muito carinho e cuidado. Os melhores modelos de caráter estão sujeitos a erros e enganos, e se deve tomar o maior cuidado para não fazer de coisas pequenas coisas grandes.
Essa relação familiar ou da igreja flui muito naturalmente, mas não é a melhor, tomando em consideração todas as coisas para o desenvolvimento de um caráter cristão harmonioso. Todas as partes seriam muito mais felizes separadas e visitando-se ocasionalmente, e a influência de uns sobre os outros seria 10 vezes maior. Unidas pelo casamento, como essas famílias estão, e se misturando na companhia uns dos outros, cada um está a par das faltas e erros dos demais, e sente ser seu dever principal corrigi-los. E como esses parentes estimam realmente uns aos outros, ofendem-se com coisinhas que não notariam nos que com eles não estivessem intimamente ligados. Terríveis sofrimentos mentais são suportados por surgirem em alguns os sentimentos de que não têm sido tratados com imparcialidade e com toda a consideração que mereciam. Às vezes, surgem ciúmes mesquinhos e montes de terra se tornam montanhas. Esses pequenos desentendimentos e insignificantes diferenças causam sofrimento mais interno do que as provas que vêm de outras fontes.